Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação muito grande ter sido convidada a falar desse tema, né? E agradecer o professor Gerson e a coordenação do evento por me convidar para isso, mesmo eu quase declinando disso, porque eu não me sinto a pessoa mais preparada para estar falando dessa temática, ainda mais estando tendo à mesa o meu companheiro aqui de debate, um antropólogo, né? Mas eu não sou dada a desistir. Eu tenho, desde que eu vim para cá, para o programa, desde o meu doutorado, eu tenho enveredado por caminhos dantes não tão percorridos. E a minha vinda aqui para o programa tem me trazido uma satisfação muito grande. E encontrei aqui nesse espaço possibilidades que eu queria muito, mas me achava meio que solitária por onde eu dantes andava, né? Então, eu gosto, em dizendo isso, veja, eu não sou uma pessoa muito de auditório, muito de mesas, eu não tenho a desenvoltura que a professora Elizabeth Miranda tem com o domínio do discurso, tá? Mas eu vou fazer aqui uma fala começando dizendo que quase que eu desisto disso, mas não desisti, né? E por que eu não desisti? Porque eu tenho uma vontade desejante, nos termos de Deleuze, de busca e muitas buscas, que é o meu desejo de estar me inserindo nessa temática, numa sala que nos convida a isso, né? Ao tema da mesa, que é universidade pública e intercultural, o que a gente assiste nessas últimas décadas, né, do que temos vivido. E temos, de certa forma, acumulado, desde que eu passei pelo doutorado e cheguei no programa, eu tenho acumulado alguns estudos que me encorajaram a vir falar de interculturalidade nessa universidade pública brasileira, né? Então, vejamos. Eu me inseri nessa temática mesmo após a minha aposentadoria. Eu me aposentei em 2018, né, e continuo no programa, e decidi que, depois de aposentada, eu ia fazer aquilo que eu mais gosto. Tá? Sem as pressões das cargas horárias que a gente vivencia aqui, né? E continuei com o apoio do professor Gerson e dos meus colegas, né, em estar participando aqui nesse programa, mesmo aposentada. Então, dizendo isso, eu comecei uma leitura especificamente sobre interculturalidade após a minha chegada, mais específica, mais direcionada, depois que eu cheguei aqui no programa, porque eu me vi... ao chegar aqui, eu vi qual era a filosofia do programa, quais era a grande empreitada do programa, né? E fui tentando, aos poucos, ir me alojando nesse programa, de forma que eu, de certa forma, não desvirtuasse o grande desejo desse programa, né? Então, é importante salientar
que, embora esteja trabalhando ativamente no LabInter, que é o Laboratório de Interculturalidade, e pela recente decisão de enveredar por esse caminho, ainda não realizei nenhuma pesquisa de campo. O que efetivamente tenho feito é pesquisa bibliográfica e documental, estudando e lendo o banco de dissertações do programa, do próprio programa, e o banco de teses da CAPES, teses e dissertações que enveredam por essa perspectiva, né? E, claro, buscando a partir do meu lugar, que é a educação, vendo a educação indígena, pelo título e pelos resumos, eu enveredo, seleciono alguns trabalhos, tenho selecionado alguns trabalhos e tenho acumulado muitas coisas, que é o que eu trago aqui para vocês hoje. Tá? Então, veja, nessa minha busca, eu encontrei 2 trabalhos primorosos. Um é do Paulo Roberto Nunes Ferreira, defendida em 2010 no programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Paraná, que tem o título muito peculiar: Na Remenda do Céu com a Terra, Escolas Diferenciadas Não São Runicuim, que nos dá uma boa entrada do que tem sido a educação escolarizada básica no nosso Estado. Então, o Paulo, nesse trabalho dele, ele faz um resgate de como a educação básica foi sendo empreendida, né? Que não é o tema da mesa, mas que me deu uma oportunidade de compreender muitas coisas que acontecem no ensino superior. Outro trabalho importante que subsidia essa minha fala e que apresenta um panorama consistente do que tem acontecido nacionalmente no cotidiano das universidades públicas brasileiras com os alunos indígenas, e aí eu vou entrar para falar na interculturalidade por esse viés, que é onde eu tenho feito uma inserção. É um artigo publicado em 2018, na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos do INEP, de autoria de Maria Aparecida Bergamache e outros, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de título Estudantes Indígenas em Universidades Brasileiras, um estudo das políticas de acesso e permanência. Esse grupo ela tem uma licenciatura intercultural no Rio Grande do Sul, mas eles trabalharam a partir do banco de tese, desde que começou a entrada, a se falar de formação de professores indígenas. Tá? Ela buscou, e ela esse grupo trabalhou com 12 dissertações e teses produzidas ao longo dessa temporada, que tematizam a questão indígena e, em especial, a entrada e permanência sem ser no curso intercultural, mas que entra na Universidade Pública Brasileira. Então, feitas essas devidas explicações por onde eu caminhei, eu vou começar a minha fala pela interculturalidade, para, na sequência, destacar o que as pesquisas têm apontado sobre os embates do cotidiano no cotidiano das universidades públicas brasileiras, e, em especial, no momento, a partir dos dados que eu fui coletando, nesse pouco tempo que eu tive para preparar essa fala, da Universidade Federal do Acre.
como não poderia ser de outra forma, procuro adentrar a temática desta mesa pela educação indígena, que é o que tenho trabalhado. Até onde se sabe, o termo interculturalidade entra no campo da educação na década de 70 por dois antropólogos venezuelanos, Mozoni e González, que descreve suas experiências com o povo aruaques da região do Rio Negro, na Venezuela. Então, veja, o tema interculturalidade na educação, no campo da educação, não é tão velho, é uma coisa muito recente, né? E que nos últimos anos, no governo dos últimos, eu acho que desde 2004, tem acelerado, de certa forma, pelo menos a partir da aprovação da nossa última LDB, né? LDB não, da nossa Carta Magna, Constituição Federal, tem, de certa forma, acelerado a educação indígena no Brasil. No entanto, essa pesquisa dessas três professoras, elas apontam os dados e eu me apropriei desses dados e tomei para análise desses dados o pensamento de Catherine Walsh, da Universidade Andina Simón Bolívar, do Equador, estabelecido a partir do pensamento do filósofo peruano Fidel Tubino. Essa educadora, ela trabalhou e foi leitora assídua da obra de Paulo Freire, né, e de Fanon. A importância dela é que ela não fica repetindo a teorização de Paulo Freire, mas ela vai muito mais além. Claro que, por intermédio dele, ela consegue avançar nesse pensamento, né, e vai nos dizer que a partir, ela pega o pensamento do Fidel, do Simón, né, não, do peruano Tubino, do filósofo Fidel Tubino, para dizer que ele já vem fazendo um trabalho que classifica a interculturalidade em 3 tipos de interculturalidade. No entanto, a Catherine Walsh, ela vai aprofundar esse pensamento dele, né? Ela se apropria dessas 3 categorias, relacional, funcional e crítica. Ela diz que a interculturalidade ela se dá a partir da postura que se coloca, né, que os teóricos e os praticantes se colocam frente a essas situações. Então, ela vai dizer que a interculturalidade ela pode ser relacional, funcional e crítica. A interculturalidade relacional ela se dá no plano das relações interpessoais, né? Ela não vai muito além disso, não coloca sobre tensão essa relação, mas é numa relação de acomodação e de justa posição para uma convivência mais palatável, de tolerância, não é nem palatável, de tolerância com o diferente, né? Então, não faz parte... isso que ela chama de interculturalidade relacional,
das políticas públicas, se dá mesmo pelo contato e pelas relações que se estabelecem nessa, e sempre numa relação de tolerância, né? Quando esse termo entra para as políticas públicas, ela vai classificar, vai denominar, isso é a interculturalidade funcional. Walsh parte da afirmação de que a crescente incorporação do termo interculturalidade no discurso oficial dos Estados e organismos internacionais tem por fundamento um enfoque que não questiona o modelo sociopolítico vigente na maior parte dos países, marcado pela lógica excludente e concentradora de bens de poder. Funciona como uma estratégia para favorecer a coesão social, assimilando os grupos socioculturais subalternos à sociedade hegemônica. É orientado para diminuir as áreas de tensão e conflito entre os diversos grupos e movimentos sociais que focalizam questões socioidentitárias, sem afetar a estrutura e as relações de poder vigente. Tende a camuflar a assimetria com a finalidade de construir uma falsa igualdade, somente para atender às novas exigências das minorias, as quais lutam por direitos iguais, sendo que tem sido a tônica a falta de comprometimento com esses grupos. Seria funcional somente para os grupos hegemônicos, para manter o status quo e criarem uma sensação de mudança nas relações sociais. Então, ela vai nos dizer que esse movimento, principalmente, se dá entra adentra as políticas públicas, não por de dentro das decisões políticas internas dos governos que se sucedem, mas se dá muito mais por uma pressão social desses grupos diferentes que vem pressionar para que essas políticas se confirmem e aconteçam, mas para equalizar, para acomodar, de certa forma, o impulsionamento e fazer uma paz, entre aspas, e dar um sentimento trazer um sentimento de que essas reivindicações estão sendo atendidas. Que, a meu ver, vocês vão ver, quando eu apresentar os dados que eu coletei aí nessas minhas leituras, vocês vão ver que nós não temos avançado, e avançado muito pouco, para um outro tipo de interculturalidade. As nossas instituições ainda funcionam, pelo que eu assisti, ainda muito embasada nessa conformação de interculturalidade que acontece e é absorvida pelo aparato legal, pelos ordenadores jurídicos, para acomodar, de certa forma, esses grupos, essa convulsão social pela busca de direitos, né, que esses grupos, historicamente, foram esquecidos. Na contramão dessa interculturalidade meramente inclusiva, Walsh vai propor a perspectiva intercultural crítica, que coloca em questão as relações estabelecidas na interculturalidade funcional. Aponta para a construção de sociedades que assumam as diferenças como constitutivas da democracia e sejam capazes de construir relações novas,
verdadeiramente igualitárias entre os diferentes grupos socioculturais, o que supõe empoderar aqueles que foram historicamente inferiorizados. Por essa perspectiva, propõe-se ações e declara-se que essas ações precisam mudar o que já está construído na sociedade ocidental e que não representa a proposta dos grupos participantes dos processos interculturais. Enfatiza que as comunidades indígenas não estão ocidentalizadas, pois mesmo aquelas com muitas influências na sociedade majoritária ainda mantêm traços culturais que, por não fazer parte das tradições ocidentais, não podem ser ignoradas ou esquecidas. Pelo contrário, precisam ser fortalecidos e recuperados, além de manter-se dentro das mudanças empreendidas no seio de cada comunidade. A interculturalidade crítica é inseparável das questões de identidade. Nós, brasileiros, educadores, formadores de professores, nós fomos nos constituindo dentro de uma cultura ocidentalizada. E repetimos, e nós não poderíamos ser outra coisa, porque nós resultamos dessas escolhas e desses caminhos que percorremos. Por isso que nós continuamos trabalhando na universidade, repetindo essa interculturalidade, sem generalizar, que eu sei que as generalizações são muito perigosas, tá? Abri esse parênteses, mas, majoritariamente, o que nós fazemos no interior das universidades é não dar oportunidade para outras lógicas, outras formas de pensar, outros jeitos de agir, outras formas de atuar profissionalmente, porque nós fazemos isso a partir da nossa identidade, né? A abordagem da interculturalidade crítica é central na reconstrução do pensamento outro. A interculturalidade é concebida como processo e como projeto político. Ela não é uma categoria isolada, um conceito isolado. Ela é uma compreensão que se constitui em processo e a partir de decisões e de um projeto construído e politicamente perseguido. Bem, ela dá esses 3 conceitos, mas depois ela amadurece esses 3 conceitos e vai nos dizer que considera também a questão do posicionamento crítico de fronteira. Na diferença colonial, ou seja, um processo em que o fim não é uma sociedade ideal, como abstrato universal, aquilo que a gente projeta abstratamente, mas o questionamento e a transformação da colonialidade do poder, do saber, do ser, sempre tendo consciência de que estas relações de poder não desaparecem, mas que podem ser reconstruídas ou transformadas, conformando-se em outra maneira. As relações de poder vão estar sempre presentes, mas elas podem ser reconfiguradas a partir de outras lógicas, a partir de outros posicionamentos nessa fronteira de culturas outras com essa cultura ocidentalizada. O pensamento de fronteira significa tornar visíveis outras lógicas e formas de pensar diferentes da lógica eurocêntrica dominante.
O pensamento de fronteira se preocupa com o pensamento dominante, mantendo-o como referência, mas sujeitando-o ao constante questionamento e introduzindo nele outras histórias e outros modos de pensar, que é o que estamos procurando fazer no laboratório de interculturalidade vinculado ao programa de pós-graduação Linguagem e Identidade. Walsh considera essa perspectiva como componente de um projeto intercultural e colonizador, permitindo uma nova relação entre conhecimento útil e necessário na luta pela decolonização epistêmica. A interculturalidade crítica tem um significado intimamente ligado a um projeto social, cultural, educacional, político, ético e epistêmico em direção à decolonização e à transformação do que somos hoje. É carregado de sentido pelos movimentos sociais indígenas, latino-americanos e que questiona a colonialidade do poder, do saber e do ser. É nesse sentido que a interculturalidade não é compreendida somente como um conceito ou um termo novo para referir-se ao simples contato entre o Ocidente e outras civilizações, mas como algo inserido numa configuração conceitual que propõe um giro epistêmico capaz de produzir novos conhecimentos e outra compreensão simbólica do mundo, sem perder de vista a colonialidade do poder, do saber e do ser. Representa a construção de um novo espaço epistemológico que inclui os conhecimentos subalternizados, suas lógicas, numa relação tensa que não é tranquila. Isso nós vivemos no laboratório de interculturalidade. É tensa, é crítica, mas é mais igualitária. Com essa narrativa de Catherine Walsh, vamos passar agora para o que nós temos encontrado, né, do que tem sido produzido sobre a entrada dos povos indígenas, e aqui respeitando as diferenças entre os povos, tá? Vamos ver o que é dito pelas pesquisas. A Constituição de 1988 é considerada um divisor de águas, pois altera a relação do Estado com os povos originários. Aspectos legais contidos na Carta Magna do país romperam oficialmente com políticas de tutela e integração, reconhecendo pela primeira vez o direito às formas de organização social dos povos originários, às línguas, aos usos e aos costumes, assim como o direito à educação escolar bilíngue e diferenciada. O ensino superior indígena foi viabilizado nos anos 90 por meio de convênios entre a FUNAI e algumas instituições privadas e comunitárias. A temática da educação indígena não emerge de dentro das universidades brasileiras. Pelo contrário, emerge do movimento indígena que tensiona o debate, fazendo com que as universidades públicas brasileiras atendessem às demandas formativas em curso superior dos diferentes povos indígenas pelo aumento significativo de egressos da educação básica. 2001 foi o ano que se inicia a implementação do primeiro programa de reserva de vagas para estudantes indígenas em cursos regulares,
com uma experiência pioneira do Estado do Paraná, que institui a reserva de 3 vagas para as sociedades indígenas paranaenses em cada uma das universidades estaduais, que são 7. Atualmente, o ingresso de indígenas no ensino superior público tem maior impacto por meio de ações em 2 segmentos: a constituição de cursos específicos, como o Programa de Licenciaturas Interculturais Indígenas, apoiado por uma política do MEC, PROLIND, criado pelo Ministério, suprindo, embora parcialmente, as necessidades de formação diferenciada de professores indígenas e a oferta de vagas especiais ou suplementares em cursos regulares. A Lei número 12.711, aprovada em 2012, a Lei de Cotas, sanciona em agosto do ano de 2012, sancionada no ano de 2012, garantindo a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 63 universidades federais e 38 institutos federais da educação, ciência e tecnologia, que talvez esse dado esteja um pouco furado, tá? Há alunos oriundos integralmente de ensino médio público em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. Os demais 50% das vagas permanecem para ampla concorrência. Essa lei apenas garante o direito formal desses povos ao acesso ao ensino superior. O estabelecimento de ações de apoio à permanência se configura como nova etapa de importantes discussões no cenário dessas instituições. Essas pesquisas, elas tematizam, elas focalizam principalmente os alunos indígenas. Eles não focalizam, e isso é um bom indicador para nós, elas não focalizam professores, técnicos, gestores, estudantes não indígenas, só focaliza os grupos indígenas. E isso pode ser, talvez, um forte indicador da pouca coisa que eles têm a dizer sobre essa questão. Essa constatação pode revelar o pouco peso dado ao significado da presença indígena pelas instituições e por esses sujeitos que constituem técnicos, professores, gestores, né, que os acolhem, mesmo estando vivenciando o acolhimento ou não acolhimento dos estudantes indígenas nos espaços universitários. Uma vez que essas políticas implicam o envolvimento de muitos atores e não apenas os estudantes indígenas. Que isso vai nos apontar que é um forte indício do que nós vivenciamos, é uma interculturalidade muito mais funcional do que propriamente crítica. Apesar de as dissertações e teses analisadas por essas 3 professoras, que buscaram até 2012, e esse artigo foi publicado em 2018, focalizar prioritariamente sujeitos não indígenas, em outras pesquisas, um outro trabalho de outras pesquisas, também lida por mim, é ressaltada a percepção de um professor, tem uma única pesquisa dessa, que vai evidenciar o que a gente assiste a cada momento que a gente vai, quando assiste, quando vê que tem alunos indígenas nas nossas salas de aula. Ele vai dizer o seguinte: apesar do discurso politicamente correto da inclusão desse professor, ele falando da inclusão, da importância que está muito preocupado em não ser
politicamente inconveniente, a representação dos docentes fazem do cotista indígena, o que ele faz dessa representação, do que ele vê sobre essa entrada dos indígenas na universidade, é uma visão estereotipada, folclórica, e sua postura em relação ao mesmo ainda é de rejeição. Os estudos revelam também a pouca familiaridade com as questões indígenas por parte das instituições universitárias, sejam nos processos para o ingresso, seja para a permanência desses estudantes. Quando eu fui pró-reitora de graduação, de 2004 a 2008, em 2007, nós começamos a discutir o curso de intercultural de educação para as populações indígenas lá de Cruzeiro do Sul. A dificuldade que nós tivemos para implementar, para construir esse projeto, porque naquela época, 2005, 2006, que passamos um tempo trabalhando nesse projeto, a dificuldade de conseguir pessoas na Universidade do Acre, tínhamos apenas um antropólogo, né, que não se envolveu muito. E quem foi que veio nos ajudar? A CPI e outras ONGs que estavam muito presentes e muito aliadas às reivindicações dessas populações, e que, convidando, eles vieram. Mas até para fazer a seleção dos professores para virem trabalhar nesse programa, foi de extrema dificuldade, porque não apareciam pessoas com formação que, pelo menos, se aproximassem e que fossem, de certa forma, tivesse uma sensibilidade, mesmo não conseguimos. E acabamos contratando professores e trabalhando com o que tínhamos para formar esse projeto curricular do curso de Cruzeiro, do campus de Cruzeiro do Sul, que já formou uma turma, mas que começou em 2008, só concluiu em 2000, a primeira turma só concluiu em 2014, entrando em 2008, concluiu em 2014, e para adentrar uma nova turma, somente em 2017, sob forte pressão das comunidades interessadas. Né? Seja por questões de não ter professor, seja pelas dificuldades que se empreendeu para efetivamente trabalharem nessa proposta, mas se não tiver pressão dessas populações para que as coisas aconteçam na universidade, não acontece. Pelo menos não tem acontecido até hoje na Universidade Federal do Acre, né? Talvez agora a gente vive um outro contexto, temos mais antropólogos, né, na instituição, mais pessoas envolvidas com o movimento, com os movimentos indígenas. Talvez a gente possa estar caminhando para uma outra realidade, para uma outra configuração do que seja as licenciaturas para esses povos. Os estudos também revelam que, se, por um lado, as políticas afirmativas decorreram das reivindicações dos povos indígenas, por outro, observa-se pouca participação da comunidade indígena na formulação das políticas e dos cursos, e principalmente acompanhamento desses cursos na instituição. Eles lutam muito. Obrigada, minha filha.
Eles lutam muito, mas quando eles conseguem, eles se afastam, se ausentam e as coisas ficam no movimento da instituição. Quanto ao montante da população indígena que cursava o ensino superior, havia uma estimativa imprecisa de 1.300 estudantes no ano de 2004. A partir do cumprimento de determinações do Plano Nacional de Educação e de outras diretrizes que consolidavam os direitos indígenas, segundo Lima, 2012, passou a estimar algo em torno de 8.000 estudantes indígenas no ensino superior no ano de 2012. Vejam a temporalidade, quando foi que as universidades passaram a receber essas populações com mais intensidade. Isso vem acontecendo a partir de 2004. Os escassos dados sobre as possibilidades oferecidas aos estudantes indígenas para a permanência nas universidades, embora representem desafios para as instituições, apontam que a ênfase dos programas de ações afirmativas para indígenas, em um primeiro momento, tem sido no ingresso, tornando-se secundária a questão da permanência. As pesquisas, eu vou acelerar um pouquinho, porque aqui a minha coordenadora já me apressou. As pesquisas também destacam as singularidades desses alunos, que têm um perfil muito próprio, diferente dos acadêmicos que as universidades públicas estão acostumadas a receber. São alunos, muitas vezes, com idade acima da média e com condições econômicas, culturais e históricas diferenciadas. Possui particularidades regionais e formas coletivas de organização. Por esses indicadores, as pesquisas destacam a necessidade de as universidades que recebem estudantes indígenas, além de ampliarem suas ações, qualificarem as já existentes, conformando políticas públicas de ensino superior, voltadas efetivamente a esses sujeitos e sensíveis aos pertencimentos por eles construídos. Parte dessas pesquisas apontam que, em algumas universidades, o apoio aos estudantes indígenas são auxílio financeiro, bolsas acadêmicas e programas de orientação e monitoria. No entanto, também apontam que esses programas são insuficientes e apresentam muitas fragilidades, considerando as necessidades específicas dos estudantes indígenas, além de que, em muitas instituições, esses programas não são preteridos, não são efetivados, embora tenha o programa pelo MEC, que agora não sei mais nem se tem, com esses contingenciamentos e essas bolsas. Contudo, outras pesquisas apontam avanços institucionais significativos na política de permanência, tais como a criação de programas de monitoria indígena, a ampliação de bolsa permanência e a criação de grupos de trabalho indígena. Vale ressaltar que, a partir de 2008, as universidades públicas federais passaram a implementar o Plano Nacional de Assistência Estudantil, que não faz nenhuma referência específica aos estudantes indígenas, mas se apresentou como uma importante estratégia para manter esses estudantes nas instituições. Além do PNAES, o MEC instituiu, em 2013, o programa de Bolsa Permanência para viabilizar a permanência de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, entre os quais os indígenas foram incluídos. A partir de então, os estudantes indígenas passaram a ter direito a uma bolsa diferenciada, sendo o dobro do valor da bolsa dos demais estudantes,
justificadas por decorrência das especificidades desses estudantes com relação à organização social de suas comunidades, condição geográfica, costumes, línguas, crenças e tradições amparadas pela Constituição Federal Brasileira. Exemplos de acompanhamento efetivo, temos duas instituições que são exemplos de acompanhamento efetivo, que são a UFSCar, que mantém um grupo gestor da política de inclusão e permanência, que realiza reuniões mensais com os estudantes indígenas. Jodas, 2012, que me peguei essa informação com ele. E da Comissão Universidade para Índios, CUIA, que é uma comissão interinstitucional para o acompanhamento dos estudantes de todas as universidades estaduais do Paraná. O importante intelectual indígena, Gerson José dos Santos Luciano, do povo Baniwa, doutor, não sei se pronunciei certo, doutor pela UNB, vivenciou a academia em época em que não havia apoio por parte do Estado. Ao acompanhar o Movimento Nacional da Educação Escolar Indígena, incluindo o ensino superior, constata o progressivo aumento do interesse dos povos indígenas por verem a educação como ferramenta importante para a promoção das suas próprias propostas de desenvolvimento, por meio do fortalecimento de seus conhecimentos originários e do incremento de suas capacidades de negociação, pressão e invenção dentro e fora das suas comunidades. Eles querem buscar o ensino superior e há uma crescente busca, mas para como entrar aqui para se instrumentalizar e se empoderar para enfrentar essa política de exclusão que é histórica. No entanto, há um descompasso entre o interesse dos povos indígenas e a lógica acadêmica. Se os povos indígenas buscam as universidades também para reafirmar seus conhecimentos e seus modelos de desenvolvimento, a academia pouco tem olhado para a presença indígena em sua amplitude epistêmica e metodológica. Para falar mais especificamente da UFAC, e essa sala é exemplo do que nós avançamos, pelo que se observa, não é diferente desse contexto nacional. Porém, por onde tenho estado envolvida nos últimos anos, que são curso de letras, curso de pedagogia, PPGLI e PARFO, e observada a forma que selecionamos as temáticas dos nossos cursos, como trabalhamos e como avaliamos, tem sido ainda homogênea e centrada na lógica pelas quais nos organizamos e nos constituímos a nossa identidade. E assim trabalhamos, que não poderia ser diferente. A nossa identidade ainda é aquela que fomos selecionando ao longo da nossa trajetória, de estudantes e de profissionais, seguidores de modelos muitas vezes congelados, embora queiramos ser outra coisa. Mas ainda não conseguimos, seja pelo que idealizamos, sobre como devem ser os nossos alunos, o que eles devem dominar quando chegam na instituição, antes de adentrar o FAC, seja pela carga de leitura que precisam e devem cumprir, ou seja mesmo aqueles de nós, professores, que já construímos um outro discurso, continuamos homogeneizando os alunos e ignorando as suas trajetórias de vida e de estudante. No campus de Cruzeiro do Sul, o curso intercultural indígena, criado em 2017, implementado em 2018, formou a primeira turma
Entraram 63 alunos na primeira turma e só concluíram 51. Para a entrada da segunda turma, houve um forte movimento indígena que pressionou a gestão da UFAC a abrir novo processo seletivo, acontecendo somente em 2017. Essa nova turma ingressou com o projeto curricular reformulado, tendo como ponto de partida para as alterações as experiências vivenciadas com a turma anterior. Nessa nova edição entraram 50 alunos indígenas, mas efetivamente frequentando o curso tem apenas 46. Apesar de todos esses problemas, os avanços que conquistamos, que ao nosso olhar tem ficado na interculturalidade funcional, só foram possíveis por sermos partícipes de uma universidade pública, plural, que quer ser plural e gratuita. Com a forte decisão política de muitos interessados, principalmente dos povos indígenas, avançamos muitos em termos de ordenadores jurídicos, que orientam a macropolítica da educação superior. No entanto, precisamos dar as mãos para mantê-las nesse contexto atual, não permitindo o retrocesso que a todo momento nos apavoram desde 2016 e intensificado nesse 2019. Além de trabalharmos para a manutenção desses direitos, precisamos trabalhar no sentido de decolonizar as nossas mentes. As epistemologias que tomamos para produzirmos nossos trabalhos acadêmicos e orientar as nossas micro-relações nas nossas salas de aula. Fazendo com que a cobra, e aqui parafraseando o professor Joaquim Maná, que a cobra ocidental não continue engolindo a cobra das culturas indígenas que historicamente tem acontecido pelo viés da escola. Ou ou continuamos fazendo isso, ou simplesmente incluindo para, na sequência, excluí-lo, porque o que eles encontram na universidade pública ainda está muito distante do que eles podem, não por não terem inteligência, mas muito mais pelas lógicas que nós escolhemos, pelas formas que nós selecionamos para trabalhar com esse público, que não vai ao encontro, né, de que eles avancem nessa busca, que politicamente eles estão muito mais avançados do que nós. Se no PAFO, quem teve oportunidade de trabalhar no PAFO, a gente vê as dificuldades, sim, com a língua, mas o sentimento de corpo e de clareza política que eles têm é infinitamente distante dos nossos alunos que temos da cidade, que estão muito alheios às discussões políticas e das decisões sobre o nosso caminhar. Muito obrigada, gente. Desculpe mais uma vez pelo avanço, mas eu sempre peco nessa questão tempo. Eu ainda não aprendi, embora já sendo aposentada da universidade, eu ainda não aprendi a conciliar tempo e o que eu preparo para falar. Me desculpe. Obrigada.